Vamos imaginar que estamos no cenáculo. E os apóstolos, Maria, as mulheres, 120 pessoas estavam clamando e pedindo: vem, vem divino Espírito Santo. Vem. E Maria disse: foi o Espírito Santo que desceu sobre meu filho Jesus no Rio Jordão. O Espírito Santo foi dado a Jesus. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: este é o meu filho bem amado, em ti ponho toda a minha afeição. O Espírito Santo é unção, é inspiração, é força do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus, homem, ficou cheio do divino Espírito Santo no Rio Jordão. E com esta força, ele conseguiu pregar, fazer toda a vida pública dele. Jesus é o ungido com o Espírito Santo. Jesus é o cheio do Espírito Santo. E, consequentemente, Jesus é o batizador no Espírito Santo. Aconteceu comigo, mais que 46 anos atrás, uma experiência profunda do Divino Espírito Santo. E comecei a pregar a palavra de Deus. Antes não, mas depois sim. Antes de ser sacerdote, a força, a unção, a plenitude do Divino Espírito Santo aconteceu comigo. Como aconteceu com Jesus no Rio Jordão. E Jesus poderia dizer, e eu também: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me deu força para pregar a palavra de Deus, para impor as mãos e orar e as pessoas serem curadas. Publicou o ano da graça, da bênção de Deus. Algo importante aconteceu em março de 1969. Algo importante aconteceu com Jesus no Rio Jordão. Aconteceu também com Maria, quando desceu o Espírito Santo sobre ela e ela concebeu. O Espírito Santo agindo na pessoa de uma maneira maravilhosa. Jesus prometeu para nós o Espírito Santo. E hoje à noite nós vamos clamar e pedir: Senhor Jesus, o que você prometeu, nós queremos, nós precisamos, Jesus, de uma força espiritual. Nós precisamos nascer de novo. Por favor. Jesus disse em Lucas 24, 46, assim é que está escrito, e assim é necessário que Cristo padecesse e que ressuscite dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E essa pregação foi feita por causa do seu derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Como aconteceu comigo?
Vós sois as testemunhas de tudo isto. Jesus prometeu: eu vos mandarei o prometido do meu Pai, o divino Espírito Santo. Eu vos mandarei a força, a plenitude do divino Espírito Santo. E Jesus disse: entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. É força espiritual que vem para nós quando o Espírito Santo toma posse de nós. É entendido que nós podemos ser batizados, mergulhados, penetrados pelo divino Espírito Santo. E se nós tivermos abertura, pode vir. Se nós tivermos a liberdade, maravilhas vêm. O Espírito Santo dá força para evangelizar. O Espírito Santo dá coragem para pregar a palavra de Deus, para não ser omisso, mas de abrir a boca e de evangelizar. E não importa se alguém vai dar risada ou não, o divino Espírito Santo vem sobre cada um de nós. Jesus prometeu e Jesus dá o Espírito Santo. João 20, 19. O Espírito Santo é dado por Jesus Cristo. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. E Jesus disse: a paz esteja convosco. Jesus ofereceu uma consolação espiritual, porque o ressuscitado glorioso veio dizer com muita unção: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. E Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Todos nós podemos ser missionários, enviados de Deus. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Não podemos ter paz, não podemos ser missionários sem a força do divino Espírito Santo. É por isso que cada pessoa deve pedir, clamar, fazer um convite, fazer uma preparação, dizendo: vem, divino Espírito Santo de Deus, recebei o Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles. Aqueles a quem perdoaram os seus pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Poder de ser um representante de nosso Senhor Jesus Cristo, um instrumento de Deus, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja aplicado, e o perdão de Deus, Jesus perdoando as pessoas. O Espírito Santo trabalha e pode fazer uma obra, a obra de Deus em você. Jesus dá o Espírito Santo e nós somos carregados
com uma energia espiritual, que é a própria pessoa, a Santíssima Trindade. Jesus dá o Espírito Santo e milagres começam a acontecer. É inaugurado a vinda do reino de Deus. É a era do Messias. É o ungido Jesus ungindo as pessoas, enchendo as pessoas com o Divino Espírito Santo de Deus. Ele é amigo. Ele é Deus. Ele pode divinizar a sua pessoa. Ele coloca Jesus no centro. Ele traz para nós o reino de Deus. O Espírito Santo nos convence que somos filhos e filhas de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à inspiração do Espírito Santo, nós temos a palavra. Porque a palavra foi escrita por pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas inspiradas por Deus. Graças ao Divino Espírito Santo, nós somos possuídos pela palavra, orientadas pela palavra. Existe essa palavra exterior, mas começa a surgir muitas palavras interiores, orientações, palavras de sabedoria, mensagens pela ação do Divino Espírito Santo de Deus. Você sabe como foi fundada a nossa igreja? Foi no dia de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículos 1 a 4. Abre sua Bíblia. Atos 2, versículos 1 a 4. Nós somos a igreja, e nós que somos a igreja temos que entender como foi fundada a nossa igreja. Foi fundado por Jesus Cristo, quando Ele derramou o Divino Espírito Santo sobre os apóstolos, lá no cenáculo, como falei, mais ou menos 120 pessoas, os apóstolos, seguidores de Jesus, Maria e algumas mulheres. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam clamando: vem Espírito Santo. Ó Jesus, você é o batizador no Espírito Santo, derrame sobre nós toda a força, toda a plenitude do Espírito Santo. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Um vento forte. De repente, então, apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo. As línguas daquelas pessoas começaram a ficar de fogo. Línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E começaram a falar, e louvar, e agradecer Deus em línguas, com sons, com uma linguagem nova, com gemidos inefáveis,
com palavras que eles não entendiam. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a louvar Deus de uma maneira completamente diferente, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós podemos pedir, nós podemos esperar, podemos nos abrir. O Espírito Santo, amigo, companheiro, pode agir de uma maneira maravilhosa dentro de cada um de nós. Os candidatos para ficar cheios do Espírito Santo podem ficar em pé aqui e também em casa. Eu convido todos vocês a levantar seus braços e fazer um convite. Vem, Divino Espírito Santo de Deus, vem tomar conta de mim, vem encher todo o meu ser. Eu faço um convite todo especial. Vem, Divino Espírito Santo de Deus, eu preciso profundamente de você. Eu abro todo o meu coração, entrego toda a minha vida para você, Divino Espírito Santo. Eu quero viver movido pelo Espírito Santo. Eu quero andar sob o impulso do Divino Espírito Santo. Eu faço um convite, vem, Divino Espírito Santo de Deus.